Em meio ao caos de uma guerra que ceifava vidas a cada segundo, onde os gritos de dor eram abafados pelas explosões e o fogo cruzado, um homem se destacou. Ele não empunhava uma arma. Ele não disparava contra o inimigo. Sua missão era salvar vidas, não tirar. Este homem é Desmond Doss, o soldado que, sem jamais disparar um único tiro, se tornou um dos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial, salvando 75 vidas em uma das batalhas mais sangrentas da história. Mas como alguém que rejeitava a violência e se recusava a pegar em armas se tornou uma lenda de coragem e altruísmo. Hoje, vamos contar a história de Desmond Doss, um homem cuja bravura não estava em matar, mas em salvar. Prepare-se para conhecer a jornada de um verdadeiro herói da paz. Desmond Thomas Doss nasceu em 7 de fevereiro de 1919, em Lynchburg, Virgínia. Criado em uma família pobre, sua casa era modesta e sua vida simples. Seu pai, William Doss, era um operário de serraria e veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele havia visto os horrores da guerra de perto e, como muitos ex-combatentes, lutava contra o alcoolismo. Já sua mãe, Bertha Doss, era uma mulher profundamente religiosa e seguidora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde pequeno, Desmond aprendeu a importância da fé e da obediência a Deus. Mas foi um objeto simples em sua casa que marcou sua vida para sempre. Uma ilustração dos 10 mandamentos pendurada na parede. A imagem que mais o impressionava era a de Caim matando Abel, um irmão tirando a vida do outro. Ele olhava para aquilo e pensava: como um homem pode fazer isso com outro? Naquele momento, ele tomou uma decisão para toda a vida. Nunca pegaria em uma arma e jamais tiraria a vida de ninguém. Mas sua convicção contra a violência se fortaleceu ainda mais depois de um episódio marcante. Um dia, quando Desmond ainda era criança, uma discussão dentro de casa saiu do controle. Seu pai e seu tio começaram a brigar. A tensão cresceu, até que seu pai pegou uma arma e apontou para o próprio irmão. O pequeno Desmond ficou paralisado. Ele viu como uma única arma, em um momento de raiva, poderia destruir uma vida para sempre. Felizmente sua mãe conseguiu intervir a tempo, tirando a arma de seu pai antes que o pior acontecesse. A partir desse dia, Desmond passou a odiar armas e reafirmou sua promessa de nunca tirar uma vida. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor, milhares de jovens se alistaram para lutar. Desmond Doss poderia ter evitado o serviço militar, pois trabalhava em um estaleiro naval, considerado um setor essencial para o país. Mas ele queria servir. Ele acreditava que Deus o havia colocado ali por um motivo. Ele queria salvar vidas. O problema: ele se recusava a pegar em armas. Ele se inscreveu como paramédico de combate, acreditando que dessa forma, poderia cumprir seu dever sem violar seus princípios. Mas sua decisão logo se tornaria motivo de zombaria e perseguição dentro do exército. Quando Desmond Doss se alistou no exército dos Estados Unidos em 1942, ele sabia que não seria fácil. Mas ele não imaginava o quão difícil seria antes mesmo de pisar em um campo de batalha. Assim que entrou no exército, Doss foi designado para o 307º Regimento de Infantaria, da 77ª Divisão de Infantaria. Era um grupo de soldados treinados para combates diretos, especialistas em tiros de rifle e táticas ofensivas. Só que Desmond Doss se recusava a pegar em uma arma. Desde o primeiro dia, isso o tornou alvo de críticas, desprezo e humilhações. Os oficiais superiores não sabiam o que fazer com ele. Eles acreditavam que um soldado sem arma era um peso morto. Como alguém poderia sobreviver em um campo de batalha sem sequer portar uma arma? A solução encontrada foi tentar forçá-lo a desistir. A rotina do treinamento militar era extremamente rigorosa. Os soldados eram submetidos a exercícios exaustivos, marchas longas carregando mochilas pesadas e aprendiam a manejar armas de fogo e táticas de combate. Mas Desmond recusava-se a pegar uma arma ou participar de qualquer exercício que envolvesse o manuseio de rifles ou metralhadoras. Isso fez com que seus próprios colegas e superiores o vissem como um covarde. Eles não entendiam como um homem poderia querer lutar sem se defender. Os insultos começaram. Os soldados do seu pelotão zombavam dele constantemente. Chamavam-no de covarde, fraco, inútil. Ele era ridicularizado e tratado como um estorvo. Seus superiores tentaram fazê-lo desistir, aplicando punições mais severas. Ele era forçado a fazer exercícios extras e era colocado em situações mais difíceis do que os outros soldados. Alguns companheiros chegaram a agredi-lo fisicamente, acreditando que ele colocaria a vida deles em risco no campo de batalha.
Houve momentos em que seus superiores tentaram expulsá-lo do exército, alegando que ele era incapaz de lutar. Mas não havia nenhuma regra oficial que impedisse um soldado de recusar portar armas, desde que estivesse apto para o combate. Desmond nunca revidava, nunca respondia com agressividade. Ele apenas se mantinha firme e dizia: "Eu não sou contra a guerra. Apenas me recuso a tirar uma vida." Mesmo assim, ele suportou tudo sem jamais pensar em desistir. Após meses de humilhações e dificuldades durante o treinamento, muitos pensavam que Desmond Doss não seria capaz de sobreviver a um verdadeiro combate. O exército, seus companheiros de pelotão e até mesmo seus superiores estavam céticos sobre o que ele poderia fazer em um campo de batalha real. Mas tudo isso mudaria durante uma das batalhas mais ferozes e sangrentas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Okinawa. O cenário era aterrorizante. Era abril de 1945, e o campo de batalha em Okinawa estava transformado em um inferno. Mais de 70.000 soldados americanos estavam em uma batalha implacável contra tropas japonesas extremamente bem fortificadas. A luta estava em um impasse, com baixas significativas de ambos os lados. O 307º Regimento de Infantaria, ao qual Doss pertencia, estava em uma missão extremamente perigosa: a captura de uma posição inimiga em Aqsa Urid, uma linha de defesa montada pelas forças japonesas, que era praticamente impenetrável. O ataque era brutal. Soldados eram mortos e feridos a cada segundo. O barulho incessante de tiros, explosões e gritos de dor ecoava por toda a linha de frente. Desmond Doss estava lá no centro da batalha, e o que ninguém sabia era que esse seria o momento que transformaria sua vida e a percepção que todos tinham dele. No calor do combate, Desmond Doss foi colocado à prova de uma forma que ele jamais imaginou. O exército dos Estados Unidos estava sofrendo uma grande perda de soldados, e os médicos e paramédicos estavam sendo rapidamente sobrecarregados, incapazes de atender a todos os feridos. De repente, o campo de batalha tornou-se um lugar de desesperança, onde os soldados caídos gritavam por ajuda, mas o fogo inimigo era tão intenso que qualquer movimento para resgatar os feridos significava uma morte certa. Foi nesse momento que Desmond Doss, sem hesitar, tomou uma decisão audaciosa e corajosa. Ele se lançou para fora da linha de segurança e foi direto até os soldados caídos, sem nunca usar uma arma. Ele não era um soldado de ataque. Ele não era alguém com uma metralhadora. Ele era um homem determinado a salvar vidas, e isso foi o que ele fez. Corajosamente, ele carregou os feridos para o local seguro, sem se preocupar com os tiros que passavam por ele, com as explosões ao redor ou com os constantes riscos de morte. Quando ele não conseguia levar os soldados para o local de segurança de uma vez, ele usava cordas e improvisava, criando formas de puxar os feridos para um local mais seguro. A tarefa era quase impossível, mas ele não desistiu. Naquela noite, Desmond Doss fez algo que ninguém acreditava ser possível. Ele salvou a vida de 75 soldados. Enquanto a batalha ainda continuava em torno deles, ele desceu e subiu o penhasco de Aqsa Urid inúmeras vezes, trazendo homens feridos para um lugar onde poderiam ser tratados. Sem armas, sem proteção e com o inimigo a apenas metros de distância, Desmond se arriscou inúmeras vezes para resgatar seus companheiros. E enquanto fazia isso, ele nunca perdeu a fé. Em cada resgate, ele sussurrava a mesma oração para si mesmo: "Senhor, me ajude a salvar apenas mais um. Apenas mais um." Ao final do dia, quando a batalha finalmente se acalmou, os oficiais começaram a contar os feridos resgatados. Os números eram impressionantes, mas o mais impressionante era o fato de que Desmond havia salvado tantos homens sem disparar uma única bala. Quando o sol se pôs naquela noite, uma grande transformação ocorreu. O soldado que havia sido ridicularizado, zombado e humilhado por sua recusa em pegar em armas, agora era visto por todos como um herói. Seus colegas, que antes o consideravam fraco e covarde, agora viam Desmond como um exemplo de coragem e determinação. Eles testemunharam em primeira mão o quanto sua recusa em usar uma arma não era fraqueza, mas uma expressão de força interior. Os oficiais, que antes tentaram expulsá-lo do exército, começaram a olhar para Desmond com respeito absoluto. Ele havia provado seu valor de uma forma que ninguém jamais poderia duvidar. Ele não havia apenas cumprido seu dever como soldado, ele havia superado de uma maneira extraordinária. Os gritos de zombaria que o acompanhavam durante o treinamento deram lugar a palavras de admiração e gratidão. O próprio comandante da unidade, que antes o havia rejeitado, se aproximou e disse com emoção:
Desmond, você é o tipo de homem que todos nós deveríamos ser. Você mostrou o verdadeiro significado de coragem. O ato heróico de Desmond Doss, em Okinawa, não apenas garantiu que muitos soldados sobrevivessem, mas também se tornou um símbolo de resistência, fé e altruísmo. A história de como ele conseguiu salvar 75 vidas e nunca usou uma arma, tornou-se uma lenda inspirando gerações de pessoas ao redor do mundo. O soldado que antes era visto como fraco e inútil, agora era um exemplo de heroísmo genuíno. Ele não se destacou por sua habilidade de matar, mas sim por sua habilidade de preservar vidas, mesmo nas condições mais impensáveis. Esse foi o dia em que Desmond Doss não apenas ganhou o respeito de seus companheiros de batalha, mas também conquistou um lugar eterno na história da humanidade como um verdadeiro herói da paz. Desmond Doss foi condecorado com a Medalha de Honra pelo presidente Harry Truman em uma cerimônia em outubro de 1945, tornando-se o primeiro e único objetor de consciência da história dos Estados Unidos a receber a mais alta distinção militar. A medalha foi entregue a ele como reconhecimento de sua bravura, mas o mais significativo de tudo foi o simbolismo do que ele representava. Desmond Doss não precisava de uma arma para ser um herói. Sua verdadeira força estava em sua fé, sua determinação e em seu profundo desejo de salvar vidas, mesmo diante da morte iminente. Em seu discurso de aceitação da Medalha de Honra, Desmond Doss foi humilde e simples como sempre. Ele fez questão de dividir a honra com os seus companheiros, dizendo: "Eu sou apenas um homem comum, e isso é algo que todo homem pode fazer, salvar a vida de outro. Esse prêmio não é meu, é de todos os soldados que lutaram ao meu lado." Desmond Doss se tornou um ícone da ética, da moral e da coragem. Ele não foi apenas um herói de guerra, mas também um símbolo de como as crenças e convicções pessoais podem ser mantidas intactas, mesmo sob as mais difíceis provações. Seus feitos em Okinawa continuam a inspirar gerações de pessoas, tanto dentro quanto fora do campo de batalha. A sua história é uma prova de que a verdadeira força de um homem não se mede pela quantidade de armas que ele empunha, mas pela quantidade de vidas que ele pode salvar. Sua incrível jornada foi eternizada no filme Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson, que retrata com precisão a vida de Desmond e a Batalha de Okinawa, revelando para o mundo a força e o heroísmo de um homem que se recusou a seguir a corrente. Desmond Doss faleceu em 23 de março de 2006, aos 87 anos, em Palo Alto, Califórnia. Apesar de toda a fama que conquistou, ele nunca se viu como um herói. Para ele, os verdadeiros heróis eram aqueles que lutavam e morriam pelo bem de outros, e ele sentia que sua missão havia sido cumprida quando conseguiu salvar tantas vidas. Sua história, que começou com o jovem Desmond, com um coração terno e uma fé inabalável, culminou na jornada de um homem simples, que se recusou a tirar vidas, e em vez disso, dedicou sua existência a salvar tantas quanto pudesse. Desmond Doss é um exemplo imortal de que às vezes, a maior coragem está em não pegar em armas, e que o verdadeiro heroísmo pode ser encontrado nas escolhas que fazemos, mesmo em face da adversidade e da guerra. Ele será sempre lembrado como o soldado que não fez da guerra um campo de morte, mas um campo de vida. E como ele mesmo disse, só mais um. Um soldado que sempre procurou salvar um soldado de cada vez, até que não houvesse mais nenhum. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal Diário do Mundo, onde você vai encontrar histórias que transcendem o tempo e revelam as vidas de heróis, reis, rainhas e figuras históricas que marcaram a história da humanidade. Volte sempre para mais aventuras fascinantes, porque a história nunca deixa de nos surpreender. Até a próxima!